Aqui há rato. Sim, e bastante, parece-me. Neste vídeo, é esperado que no final, depois de praticar utilizando o rato, seja capaz de ampliar, copiar ou mover uma área de células na folha de cálculo. Ou seja, é uma espécie de Ctrl+C mais Ctrl+V só com o rato. Assim, no final, deverá conseguir 1. Utilizar a técnica de fill, encher, colocando o rato sobre o canto inferior direito da área. 2. Utilizar a técnica de drag, arrastar, colocando o rato sobre uma das arestas da área. Enfim, vamos ver se alguém consegue perceber alguma coisa deste vídeo. Agora vamos ver aqui algumas técnicas de utilização do rato para facilitar a manipulação de dados na nossa área de trabalho. Existem várias técnicas, eu vou exemplificar, mas também chamar a atenção para vocês verificarem como o cursor muda para nos ajudar a perceber o que é que vai fazer. Vamos começar pela mais simples, que é o fill. O fill basicamente consiste na seleção de uma área, em que nós depois, clicando aqui no cursor, aqui em baixo nesta pontinha, o cursor muda para aquela seta, para aquela cruz negra, e o que significa é que ele vai fazer um fill, ok? E basicamente o que é que isto faz? Ele vai detectar um padrão nos dados que nós estamos a basear-nos e vai tentar replicar esse padrão nos dados que nós queremos preencher. Ou seja, ele aqui está ali a indicar inclusive que vai até o número 6. Portanto, faz isto desta forma. A mesma coisa aconteceria para cima. Se eu fizesse para cima, posso fazer para cima, ele vai fazer ao contrário, vai decrementar, portanto vai pôr os dados para ficarem de crescer. No caso dos lados, aqui como ele não tem nenhum padrão para tentar perceber o que é que vai acontecer se eu puxar isto para o lado, o que ele por isso simplesmente vai fazer é uma cópia. Okay? Vejam que ele vai fazer uma cópia simples, ele inclusive está sempre a dizer que vai manter o 3 e não há alteração. Situação diferente seria se eu por exemplo tivesse aqui, vamos pôr aqui 0, 1, 2 e agora vou tentar fazer o fill para a esquerda e aqui vejam que ele aqui já está a decrementar também, tal e qual como acontecia na vertical, está a acontecer aqui na horizontal, ok? Portanto, ele, desde que detecta o padrão, ele consegue fazer este tipo de operações, ok? Uma dica que é esta, quando nós usamos o rato apenas, nós temos duas hipóteses. Uma hipótese que eu vou mostrar aqui, uma hipótese é clicar na tecla Ctrl e na tecla Ctrl força sempre a que seja cópia, ok? Vejam que aqui apareceu aquele símbolo mais por cima do outro mais, isto significa que ele vai sempre fazer uma cópia, seja detecta ou não padrão, ele vai sempre fazer uma cópia. E vejam que basicamente o que ele fez foi uma cópia. Mesma coisa para cima, se eu clicar no símbolo do Ctrl, e deixem-me lá pôr aqui em cima, ok, Ctrl, vejam que apareceu o maisinho pequenino e vamos para cima e ele vai exatamente fazer a mesma coisa, é uma cópia, ou seja, assim consigo forçá-lo a fazer uma cópia. E ainda tenho outra opção, que é com a tecla Shift, ou seja, volto a colocar-me ali e agora notem que o cursor também vai mudar, vai aparecer um símbolo que parece que está ali uma alavanca, um pé de cabra para abrir espaço entre as linhas, é exatamente isso que ele vai fazer. Eu clico no Shift e ao mesmo tempo vou clicar no rato, ali naquele canto e agora vou andar para baixo e vão ver o que é que ele vai fazer. Já estão a imaginar, não é? Vai inserir 3 linhas em branco antes daqueles números 1, 2, 3. Ok? Portanto, isto é uma maneira simples de utilizarmos o rato e as teclas Ctrl e Shift para comandar estas operações de fill. Ok? O fill aqui com o Shift o que faz basicamente é inserir linhas em branco dentro de uma coluna, ou se fossem várias colunas, iria fazer nas várias colunas. Outra técnica de usar o rato é simplesmente selecionar uma área e pegar nessa área e arrastá-la para outro sítio. Isto é o equivalente ao Ctrl+X, Ctrl+V. É super simples. É exatamente o mesmo do Ctrl+X e o Ctrl+V. Tenho uma alternativa, vou fazer Ctrl+Z, tenho uma alternativa que é novamente pressionando a tecla Ctrl e agora vocês vejam que aqui o rato já não está com aquele canto, já não me estou a posicionar naquele cantinho, mas na mesma aparece a seta do mais, aparece o símbolo do mais, ou seja, quer dizer que ele vai fazer cópia. Se eu tirar o dedo da tecla Ctrl, desaparece o mais, ok? E se eu voltar a pôr o dedo na tecla Ctrl, volta a aparecer o mais, significa o quê? Significa que ele vai arrastar aquilo, mas em modo de cópia, ok? Isto é a mesma coisa que o Ctrl+C, Ctrl+V. Portanto, notem como estes pormenores subtis ali no cursor nos estão a tentar indicar o que é que vai acontecer, ok? Como é que também temos, ou melhor, que alternativas é que temos aqui, além de fazer este tipo de coisas? Porquê? Porque eu aqui vamos supor que eu vou fazer aqui uma operação destas também com o Ctrl, ok? Vou novamente pegar nisto e vou arrastar isto
peço desculpa, vou arrastar isto ali para uma zona. Ei, caramba, não é isto que eu quero. E vou arrastar isto ali, peço desculpa, que eu estou no cantinho, não posso estar no cantinho. É assim, os cantinhos é para os drags e para os filos. Eu, para mover as zonas, tenho que me pôr no meio das arestas. Portanto, pressionando no controle e clicando aqui, eu vou levar para aqui. O que é que vai acontecer? Vocês vão ver, ele vai substituir aqueles dados. Simples, substitui. Só que muitas vezes o que nós queremos é que os dados de baixo vão para baixo para inserir estes dados. Como é que a gente pode fazer isso? Portanto, o que eu fiz foi Ctrl mover. Então temos uma outra técnica que é com o Shift. Ok? Com o Shift isto vai me permitir fazer exatamente isso e vamos levar os dados para ali. Ok? E vejam como o rato muda. Agora neste momento tenho um auxiliar diferente. Aparece-me um símbolo. Isto quer dizer que, ok, isto parece que é uma trave que se vai meter ali no meio de qualquer coisa. E é verdade, é isso que vai acontecer. Vocês vejam que eu vou deslocar-me ali para aquele lado e já estão a ver o que é que vai acontecer. Aliás, se olharem ali para as células, que ele está a dizer C10 a C14, o que ele está-nos a dizer é que ele vai descarregar isto naquelas células C10 a C14 e vai empurrar as outras para baixo, ok? Mas, como eu fiz com a tecla Shift, ele apagou o original. Portanto, e eu por acaso não queria que ele apagasse o original. Então como é que eu posso fazer? Em vez de clicar só na tecla Shift, clique na tecla Ctrl Shift. Não se esqueçam que o Ctrl faz sempre cópia. Nestas questões do rato, o Ctrl é sempre a fazer cópia. E então vamos pressionar na tecla Ctrl e Shift. E agora vejam que já aparece outra vez o mais. E vamos novamente com o símbolo, que aparece aquele símbolo daquela barra horizontal, e vamos novamente chegar aqui e vamos largar. E vejam que ele agora voltou a inserir, mas manteve o original, porque tinha lá o símbolozinho do mais, significa que está a fazer cópia. Só mais uma nota, este tipo de operações que eu estou a fazer aqui, estou a inserir na vertical, também posso fazer na horizontal, ou seja, empurrar esta coluna para a direita. Como é que eu faço isso? Mais uma vez, Ctrl Shift, aparece-me ali o maisinho, e agora volto aqui, mas vejam que agora o cursor está na vertical, ou seja, quando ele está na vertical significa que ele vai empurrar isto para a direita, ok? Portanto, na mesma fez uma cópia, não apagou a original e inseriu, mas na horizontal, enquanto que se o cursor estivesse na horizontal, o que ele ia fazer era empurrar isto para baixo, ou seja, ia inserir na vertical. E isto são operações que nós podemos fazer com o rato aqui dentro da mesma área, da mesma folha de cálculo. Porque existe a alternativa, inclusive, de usar este rato e levar para as outras folhas de cálculo. E como é que isto se faz? Faz-se com a tecla Alt. A tecla Alt ainda não foi usada aqui nestes exercícios e nós vamos exemplificar agora com a tecla Alt. Portanto, com a tecla Alt, pressionando na tecla Alt, basicamente o que eu faço é clico na tecla Alt, seleciono a área e agora vejam o que acontece cá em baixo. A folha cá de baixo muda, ou seja, ele traz-me, parece que estou a passar de um quarto para o outro, venho para este quarto e largo isto aqui, ok? Se for lá ao outro lado, vão ver que isto desapareceu. Vou fazer Ctrl Z para voltar ao original e mais uma vez a tecla Ctrl vai-me permitir não mover, mas fazer cópia. Como é que eu faço? Faço Ctrl Alt, ok? Pressiono a tecla Ctrl Alt, novamente arrasto, vejam que aparece o símbolo do mais novamente e mais uma vez consigo movimentar isto para a outra folha e largar aqui. Ou seja, isto é uma maneira simples de mover dados entre folhas sem ter que andar a fazer Ctrl C, Ctrl V, seleciono a folha. É só com o rato, ou Alt e movo, ou Ctrl Alt e movo copio para a folha de destino. Muito simples. Vamos recapitular que esta parte é um pouco complicada. Relembro que deve usar o símbolo do cursor para entender o que vai acontecer. Primeiro temos o fill. Posicionando no canto inferior direito da área, com o rato. Utilizar a técnica do fill para copiar ou encher células, caso o Excel detecte um padrão. Podemos forçar a inserir com o Shift ou com o Ctrl para copiar. E depois temos o drag. Posicionar o rato nas arestas da área. Utilizar o drag para mover simples ou copiar com o Ctrl. Inserir simples, movendo, com o Shift ou inserir copiando com o Ctrl mais Shift. Com o Alt ou Ctrl mais AD podemos mover ou copiar entre folhas. Para dominar estas técnicas é fundamental que pratique.